Hare Krishna, tudo bem pessoal? Estamos de volta com o Clube do Dharma, eu sou Nissim Dasa e hoje a gente vai ter o último episódio da série Fundamentos do Vedanta, falando sobre o que é devoção segundo a visão do Vedanta. Então, a palavra para devoção em sânscrito, uma das palavras mais usadas para expressar a ideia de devoção em sânscrito é a palavra bhakti. E a palavra bhakti ela vem da raiz bhadi, que significa adorar, recorrer a, entregar-se a alguém, reciprocar, né? Então essa ideia de que para que exista devoção é necessário que a gente tenha ali dois agentes, né? Aquela pessoa que de fato está se devotando e o alvo da devoção dela, que necessariamente tem que ser um outro agente pessoal, né? Porque como que vai existir reciprocidade entre alguém que não é uma pessoa, né? Então, a ideia de bhakti, de devoção, ela expressa bem essa devoção a uma deidade, a uma divindade, a um ser superior a você mesmo. E a gente vai ver, assim, a palavra bhakti sendo usada uma vez nas Upanishads. Então, mesmo lá nas Upanishads, a gente já vê uma expressão de bhakti. No Sweta Swatara Upanishad, verso 6.23, é dito assim: aquele que tem a mais elevada bhakti por Deva, ou seja, por uma divindade, e que da mesma forma tem bhakti pelo seu guru, para aquele que é nobre, seus ensinamentos serão esclarecedores. Ou seja, esse verso da Upanishad, ele está querendo dizer que esse guiana, esse conhecimento transcendental, que é o tema por excelência das Upanishads, ele de fato vai se tornar um conhecimento vívido, iluminador, sublime dentro da consciência de alguém, se essa pessoa não apenas tiver uma compreensão teórica, filosófica do que é o conhecimento, mas se ela interiorizar o conhecimento, e ela vai assim ser apta para fazer isso se ela tiver pureza, se ela tiver humildade. E como que esses requisitos vão ser alcançados? Então esse verso da Upanishad está falando, essa pessoa ela precisa ser devotada a Deva, precisa ser devotada a Deus, a uma divindade, né? E ela precisa ser devotada ao seu guru, ao seu mestre. A gente já falou sobre a visão do Vedanta para o mestre espiritual, para o guru, né? Em outro vídeo dessa série. Então, a gente vai ver a palavra Bhakti, assim, especificamente aparecendo só nesse verso, né, das Upanishads. Inclusive, alguns acadêmicos, inclusive o próprio Max Miller, né, um dos pais da ciência das religiões, ele vai falar que, poxa, se Bhakti só aparece uma vez nas Upanishads e aparece justamente no epílogo de um único livro, que é o Sweta Swatara Upanishad, então provavelmente esse verso ele não estava lá quando esse Upanishad foi composto originalmente, né? Provavelmente ele é uma edição posterior, porque provavelmente, inclusive, para os autores upanishádicos, a ideia de bhakti, de devoção, ela tinha inclusive um tipo de significado totalmente distinto do que ele vai ter posteriormente, né, nas tradições do Vedanta. Então ele falou, olha, esse verso que expressa essa ideia de devoção assim muito específico, muito particular, provavelmente ele foi um enxerto nas escrituras depois, mas também vão ter aqueles acadêmicos, aqueles estudiosos que vão assim falar, não, olha, talvez o conceito de Bhakti estivesse sim já nas Upanishads, por que não? Porque mesmo na Sweta Swatara Upanishad, alguns versos, 2 versos antes desse, no 6.21, a gente já vai ver lá o uso do termo Deva Prasada. Prasada significa a misericórdia, né? Então, Deva Prasada, a misericórdia de Deus, que alguém deveria, né, assim, se regozijar, aproveitar, Deva Prasada, a misericórdia de Deus. Então, isso é um tipo de termo que é bem de Bhakti, né? Então, talvez a palavra Bhakti não apareça assim, difusamente, apareça de forma proeminente nas Upanishads, mas isso não significa que as Upanishads não tratem do tema Bhakti. Inclusive, a gente vai ver em outros Upanishads, como por exemplo Sirisha Upanishad, muitos versos falando sobre essa ideia da rendição a uma divindade. Os últimos versos do Sirisha Upanishad, todos eles são uma oração, onde o autor do Sirisha Upanishad ele está orando para o Deus transcendental remover o véu da ilusão que impede ele de ver Deus e pedindo para que Deus se lembre de tudo aquilo que ele fez de bom durante a vida e que Deus auxilie ele, porque ele se vê totalmente incapaz de lidar com o seu próprio karma, de lidar com as perplexidades do samsara, do ciclo de nascimentos e mortes, a partir da sua própria capacidade, a partir do seu próprio intelecto, a partir
né, dos seus próprios méritos, então ele está ali apelando para que Deus o salve, né? Então esse tipo de linguagem expressa muito bem a ideia de Bhakti, né, a ideia de uma rendição mesmo a uma divindade. E o consenso acadêmico, para a gente ter um panorama histórico do desenvolvimento de Bhakti, o consenso acadêmico vai dizer que Bhakti, de forma assim proeminente dentro da tradição do Vedanta, começa a se desenvolver a partir dos Itihasas, a partir dos Puranas, né? Os Itihasas são os grandes épicos da Índia, o Ramayana, o Mahabharata, e os Puranas são os contos dos tempos antigos. Então, é através dessa literatura que a gente começa a ver, assim, de forma muito explícita, o desenvolvimento de Bhakti. E essa literatura épica e literatura purânica, ela se desenvolveu principalmente, né, desde o final do primeiro milênio antes de Cristo até o começo do primeiro milênio depois de Cristo. Então, inclusive, é nesse período que o Mahabharata, na sua versão mais conhecida hoje em dia, ele é finalizado e a gente vai ver dentro do Mahabharata Bhagavad Gita, né? E a Bhagavad Gita é, por excelência, um texto de Bhakti. Apesar da Bhagavad Gita ter um tipo de estilo extremamente upanishádico, a Bhagavad Gita ela é assim um texto de Bhakti sem dúvidas, tanto que Bhagavad Gita vai ser o primeiro texto a usar a palavra Bhakti para indicar um caminho do Dharma. A gente vai ver que o caminho de Karma Yoga, o caminho das ações piedosas, o caminho, né, de alguém cumprir seus deveres sociais como uma forma de ato religioso, uma forma de yajna, uma forma de sacrifício espiritual, ou então o caminho de jnana, o caminho de obtenção de conhecimento, de austeridade, de renúncia, de desapego. Esses caminhos, eles são assim declarados como o caminho do Dharma de forma muito clara, tanto nas Upanishads quanto nos textos védicos originais, né? Os textos védicos originais vão focar em Karma Yoga e os textos das Upanishads vão focar em Jnana Yoga. Mas a Bhagavad Gita vai declarar que tem basicamente 3 grandes caminhos para o Dharma, que é Karma Yoga, Jnana Yoga e Bhakti. Bhakti dentro da Bhagavad Gita não é só uma espécie de acessório para Karma Yoga e Jnana Yoga. Né? Você não recorre a uma divindade só para obter conhecimento dela, você não recorre a uma divindade só para que ela possa auxiliar você no seu processo de melhorar, purificar o seu karma. Não, Bhakti é indicado como um caminho que tem uma finalidade em si próprio. Né? Um devoto, segundo a visão da Bhagavad Gita, ele se devota a Deus porque isso já é coisa mais pura, porque isso já é atividade mais sublime. Ele não se devota a Deus buscando nenhum tipo de recompensa. Bhakti não possui nenhum fim além de si mesma, segundo as explicações que Krishna vai dar na Bhagavad Gita. E mais, na Bhagavad Gita, Krishna não só apresenta Bhakti como um tema suficiente, né, um caminho do Dharma pelo seu próprio mérito, como ele vai estabelecer que Bhakti é o caminho do Dharma mais elevado. Krishna vai dedicar muitos capítulos da Bhagavad Gita para falar especificamente de Bhakti, né? Principalmente do capítulo 7 ao capítulo 12 da Bhagavad Gita. São capítulos totalmente focados em Bhakti, e mesmo nos capítulos da Bhagavad Gita onde outros temas parecem ter mais destaque, como, por exemplo, o capítulo 3, capítulo 5, que são capítulos muito focados em Karma Yoga, ou então capítulo 13, que é um capítulo muito focado em Jnana. Mesmo nesses capítulos, Karma Yoga e Jnana Yoga parecem obter todo o seu mérito através de Bhakti. Bhakti está sempre lá fundamentando esses outros estilos de yoga. Inclusive, no começo do capítulo 12 da Bhagavad Gita, Krishna vai exaltar Bhakti como o caminho mais fácil para alguém alcançar a transcendência, e no resto do capítulo 12, Krishna vai detalhar as qualidades de um devoto, né? As qualidades de um Bhakta, ou seja, de alguém que pratica Bhakti de forma pura, e Krishna vai falar muitas vezes que ele é equânime, que ele desenvolveu todas as qualidades que se espera que alguém desenvolva por seguir o caminho de Karma Yoga ou de Jnana Yoga. Então, assim, Krishna ele declara poderosamente todas as grandes qualidades de Bhakti na Bhagavad Gita. Ele não só estabelece Bhakti como um caminho totalmente válido para o Dharma, é um caminho que pode levar a gente em direção à transcendência, como ele estabelece Bhakti como o caminho mais sublime, o caminho mais avançado, e inclusive ele vai falar sobre uma escadaria do yoga, e ele vai falar que Bhakti é o degrau mais avançado. Então, assim, segundo a visão da Bhagavad Gita, mesmo alguém que pratique Karma Yoga e Jnana Yoga, na verdade está se preparando para um dia poder praticar Bhakti Yoga, Yoga da devoção.
Então, a gente vai ver, assim, na Bhagavad Gita, Bhakti sendo apresentada de forma totalmente madura, de uma forma totalmente desenvolvida. E para a gente fechar um pouco esse contexto histórico de Bhakti, tem duas coisas que a gente precisa entender, né? Apesar de Bhakti ser um tema bem antigo dentro da literatura védica, das Upanishads, e a gente vai ver, né, de forma totalmente amadurecida já lá nos Puranas e Itihasas, Bhakti sendo propagada da forma que a gente entende hoje em dia é um fenômeno que começa assim de forma bem forte a partir do século XII. Não que não tivessem existido escolas de Bhakti antes disso, já existiam, mas o tipo de difusão que a gente encontra no mundo moderno, assim, no mundo contemporâneo de Bhakti, começa no século XII, com um grupo de Bhaktas do sul da Índia, conhecido como Alvars. Alvars significa aqueles que estão imersos, e eles eram uma espécie assim, de poetas santos. Eles assim se dedicavam a compor poemas que se tornaram extremamente populares. Essas composições poéticas dos Alvars, eles até hoje são parte assim, fundamental da cultura do sul da Índia. E eles peregrinavam cantando esses poemas, atraindo seguidores, eram muito carismáticos, eram populares. Então, com o apoio desses seguidores assim que eles iam arrematando, eles abriam templos dedicados a Vishnu, né? Templos dedicados a esse Deus onipenetrante, onipresente, onisciente que é Vishnu. Nessa mesma época, a gente também vai ver um outro grupo assim que também está muito ligado à tradição de Bhakti, mas eles não são devotos de Vishnu, são devotos de Shiva, que cumprem mais ou menos o mesmo papel. Eles eram, assim, dentro da tradição shivaísta, os análogos aos Alvars dentro da tradição Vaishnava, né? Os Alvars eram Vaishnavas, ou seja, devotos de Vishnu. E esse outro grupo de poetas, que eram conhecidos como Shaiva Nayanars, eles eram devotos de Shiva, né? Então, eles também faziam atividades muito parecidas, de criar composições poéticas, criar canções que glorificavam Shiva e também usavam o seu carisma, usavam o seu apelo junto ao público para poder incrementar Bhakti, criar templos para Shiva. Então, isso é um ponto importante assim, para a gente entender o desenvolvimento histórico de Bhakti. Né? Dentro do século XII, a gente vai ver assim, realmente uma efervescência cultural ligada a Bhakti, tanto que é no século XII que a gente vai ver ali a composição de duas escrituras que vão ser muito importantes para fundamentar Bhakti, né? Que é o Narada Bhakti Sutra e o Sandilya Bhakti Sutra. Antes da gente falar dessas escrituras, só esclarecendo que, normalmente, quando a gente vai falar de Bhakti, a gente caracteriza Bhakti como três tipos: Dvaita, Advaita e Beda Beda. Né? Então, eu vou explicar aqui, brevemente, o que são essas categorias. Dvaita significa dual. Então, Bhakti dual é aquela onde o devoto ele se vê como totalmente diferente de Deus. Deus é o ser supremamente majestoso, o ser onipotente, o ser infinito, e eu sou o ser pequeno, o ser diminuto, o ser desqualificado, que vou servir Deus, né? Pela misericórdia de Deus vou servir Ele, nós somos totalmente diferentes, né? Deus é majestoso, Deus é onipotente, Deus é absoluto, Deus é totalmente puro, e eu sou totalmente distinto de Deus, né? Na modalidade Advaita, o devoto ele não se vê diferente de Deus. Ele entende que ele e Deus são um. Só que a diferença é que Deus está totalmente iluminado agora. E ele está sob a influência de Maya, ele está sob a influência da ilusão material. Então ele vai se devotar a Deus agora, mas na medida que ele for se devotando a Deus, ele vai se purificando, ele vai saindo sobre a influência de Maya, e quando ele estiver totalmente fora da influência de Maya, ele vai se fundir com Deus, ele vai se tornar um com Deus, porque na verdade a identidade original dele é ser uno com Deus, né? Então é uma visão monista de Bhakti. A ideia de que só existe, na verdade, um único ser, que é Deus, e nós somos o próprio Deus, né? E só estamos, assim, afastados dessa condição divina agora. E existe um outro tipo de Bhakti conhecido como Beda Beda, né? Então, Beda Beda significa simultaneamente igual e diferente. Então, em Beda Beda, o devoto ele se vê diferente de Deus, ele entende que ele e Deus são indivíduos distintos e que Deus é o ser que deve ser servido e ele é só um servo, mas ao mesmo tempo ele vê que apesar de Deus ser diferente dele, porque Deus é onipotente, onisciente, onipresente, e o devoto entende que ele não tem essas prerrogativas, ele não tem essas qualidades, ainda assim
o devoto entende que ele e Deus compartilham características idênticas, ainda que em proporções distintas. Então ele entende que, por exemplo, Deus é sábio, só que Deus é sábio de forma infinita. E a alma, no seu estado puro, ela também é sábia, só que ela é sábia numa proporção bem menor, bem diminuta se comparada com Deus, né? Deus é infinitamente independente, Deus é totalmente independente. E a alma tem livre-arbítrio, ela tem uma independência, apesar de parcial, né? Então a gente poderia dizer, uma analogia muito usada dentro das escolas Beda-Beda para expressar essa diferença, é dizer que a alma é como uma gota do oceano e o oceano é Deus, né? Se você pega uma gota de água no oceano, ela tem as mesmas características físicas, químicas do oceano inteiro. Mas a proporção de água presente numa gota e a proporção de água presente no oceano é muito diferente, né? Ou então se você tirar uma pepita de ouro de uma mina de ouro, né? A mesma coisa, as mesmas qualidades físico-químicas, porém em proporções distintas, né? Então, voltando agora para aquelas escrituras que eu falei que eram assim muito importantes para fundamentar Bhakti no século XII, o Narada Bhakti Sutra e o Sandilya Bhakti Sutra, o Narada Bhakti Sutra ele é uma escritura muito focada em estabelecer a devoção por um Deus pessoal, e esse Deus pessoal, né, que a gente chama de Saguna Brahman, Brahman, como a gente já falou em outros vídeos, né, significa a verdade absoluta, né, é a base de toda a existência, é essa verdade transcendental. O Brahman é Saguna, né? Saguna significa pleno de qualidade. Então, os seguidores dessa ideia do Saguna Brahman, os seguidores dessa teologia, acreditam que Deus, que o próprio Brahman, ele é uma pessoa que tem suas próprias qualidades, sua própria psicologia, sua própria preferências, suas próprias atividades. Ele é uma pessoa, Deus é uma pessoa, né? Então, dentro daquelas 3 linhas de Bhakti que a gente falou, do Eita e Beda-Beda, os seguidores da Bhakti do Eita e Beda-Beda veem Deus como esse Saguna Brahman, como esse Brahman com qualidades, esse Brahman qualificado, Deus como uma pessoa, né? O Brahman como uma pessoa. E o Narada Bhakti Sutra vai fundamentar a teologia desses devotos, né? Então o Narada Bhakti Sutra vai falar, por exemplo, sobre o que é devoção pura, o que é devoção contaminada por desejos materiais. O Narada Bhakti Sutra vai falar um ponto muito importante para os Bhaktas, né? Que é o ponto de que Bhakti é o único gatilho que pode gerar Bhakti. Né? Alguém não pode conseguir se tornar um devoto por nenhum outro meio, a não ser sendo influenciado por alguém que já é um devoto, por alguém que já está com o coração ali transbordando de amor por Deus. Essa pessoa, ela pode inspirar, influenciar outras pessoas a se tornarem devotos. Então você pode adquirir o máximo de conhecimento possível, você pode fazer todas as atividades piedosas, fazer muitos rituais, meditar. Nenhuma dessas atividades vai preparar você para se tornar um devoto. Você só se torna um devoto recebendo a misericórdia de outro devoto. E esse é um ponto muito importante da teologia de Bhakti. E o Sandilya Bhakti Sutra, por sua vez, ele vai estar explicando a devoção ao Nirguna Brahman. Né? O Nirguna Brahman é justamente o Brahman sem qualidades. Né? O Brahman como essa energia inconcebível. Então, lembra que eu falei lá no começo, olha, Bhakti é focado em um alvo, é focado em alguém, uma pessoa para quem você pode se devotar. Né? Então a gente pode falar agora, como que esses devotos aí, eles tinham devoção pelo Nirguna Brahman? Se o Brahman é só uma energia, né? Como que eu vou me devotar a essa energia espiritual, a essa verdade, né? Absoluta, inconcebível, totalmente transcendental, que transcende, inclusive, totalmente o conceito de pessoa? Bem, esses seguidores, né, do Nirguna Brahman, eles entendem que enquanto o Brahman é, de fato, uma energia sem personalidade, como eles estão agora condicionados por Maya, eles não conseguem se relacionar com o Nirguna Brahman, é muito inconcebível, é muito transcendental para eles, então eles se devotam a deidades, mas eles não veem que essas deidades vão ser, assim, o Senhor eternamente, que eles vão ter uma relação de servo com essas deidades eternamente. Eles entendem que eles estão se devotando a um Deus ali agora, para justamente se purificar através dessa devoção, e quando eles conseguirem se purificar totalmente, eles vão atingir a sua comunhão, eles vão voltar a se tornar parte desse Nirguna Brahman, dessa verdade transcendental, sem qualidades, sem personalidade. Eles também vão deixar de serem pessoas. Então eles veem, na verdade, a devoção como uma meta. Então eles veem a devoção como um meio. Enquanto os devotos do Saguna Brahman, do Brahman qualificado, Deus como uma pessoa, veem a devoção como uma meta.
né? Então é importante a gente entender essa distinção, né? Então lembra que a gente falou que tem Advaita Bhakti, Bhakti não dual, né? Onde o devoto entende que ele e Deus são a mesma pessoa. Esse tipo de Bhakti que é explicado no Sandilya Bhakti Sutra, nessa Bhakti por Nirguna Brahman, está focado aí nesse Advaita Bhakti, nesse Bhakti não dual, né? Então essas duas literaturas juntas, elas ajudaram a fundamentar as teologias de Bhakti, tanto a Bhakti para um Deus pessoal, quanto a Bhakti para uma divindade impessoal, que é o Nirguna Brahman. Então, a partir desses dois grandes tratados teológicos, muitos outros foram produzidos, né, e a literatura de Bhakti começou a crescer exponencialmente depois desse período histórico. Uma coisa que a gente tem que responder agora é que quando a gente fala de Bhakti, devoção a uma deidade, uma divindade, a gente pode se perguntar que deidade é essa, que divindade é essa, né? Então a gente vai ver que na Índia surgem diferentes movimentos devocionais ligados a deidades diferentes, né? Então tem 4 grandes movimentos de Bhakti. Tem o Vaishnavismo, que é a devoção a Vishnu, e é bem interessante que todos os movimentos devocionais dentro do Vedanta eram Vaishnavas, né? Todo Vedanta devocional é um Vedanta Vaishnava, é uma devoção a Vishnu. E apesar dos Vedas, dos textos védicos originais, eles não declararem nenhuma divindade como sendo a divindade suprema, né? Os textos védicos, eles só vão, assim, descrever várias deidades, né? Mas a gente vai ver, de uma forma implícita, que Vishnu ele é declarado como uma espécie de Deus supremo nos Vedas. Porque, por exemplo, nos Vedas tem vários versos, várias sequências de versos que vão compilando o nome de várias divindades e explicando qual é a característica, qual é o poder, qual é a área do universo sobre a qual elas têm domínio. E depois disso, esses versos vão falar: e essas divindades, elas obtêm seu poder do Jagya, elas obtêm seu poder do sacrifício. E aí, depois de descrever essas divindades, a gente vai ver que os mesmos textos falam: e Vishnu é o Jagya, Vishnu é o sacrifício, né? Ou seja, as divindades, elas obtêm seu poder de algum lugar. Elas não são a fonte do seu próprio poder. O poder delas vem do Jagya, o poder delas vem do sacrifício. E quando descreve Vishnu, fala que Vishnu é o Jagya. Vishnu ele é o próprio ato do sacrifício, ele é a essência, ele é o coração do sacrifício. Mas se ele é o cerne, se ele é o núcleo do sacrifício, se ele é a alma dos sacrifícios, isso significa que os outros deuses obtêm seu poder através dele. E em nenhum lugar é dito qual é a fonte do poder de Vishnu, né? Então isso parece sugerir que Vishnu ele é a fonte do seu próprio poder, Vishnu ele é totalmente independente. Então, Vishnu ele também é a única divindade nos Vedas que é associado à ideia de onipresença, né? Então a gente vai ver que os seguidores do Vedanta, eles se identificam muito com Vishnu como sendo o Deus Supremo por causa desse tipo de declaração. Vishnu, ele é a única divindade que, assim, é descrita unicamente com qualidades transcendentais, é a única divindade que é descrita, associada, né, com a ideia de onipresença nos textos védicos originais. Mas tem outras linhas de Bhakti, como a gente vai falar, movimentos fortes assim de Bhakti. Só que esses movimentos, eles não tiveram relevância dentro das escolas do Vedanta. Então, como a série, né, que a gente está fazendo agora é Fundamentos do Vedanta, a gente vai focar mais dentro da Bhakti Vaishnava, dentro da Bhakti da devoção a Vishnu, tá bom? Mas vamos falar aqui agora os outros grandes movimentos de Bhakti que tinha na Índia, né? Um deles era o Shivaísmo, muito grande mesmo, muito influente, muito importante. O Shivaísmo, que também muitas vezes é conhecido como Shaiva, né? Essa escola de Bhakti, Shaiva, essa devoção a Shiva, vê Shiva, né, como o Deus Supremo. E dentro do Shivaísmo, a gente vai encontrar uma tradição muito rica. Não dá para falar, na verdade, de um único tipo de Shivaísmo. A gente vai encontrar diferentes vertentes do Shivaísmo. A gente vai encontrar 64 escolas shivaístas que seguem a linha da Bhakti Advaita, ou seja, onde o devoto ele vê que não existe diferença, em última análise, entre ele e Shiva. Agora ele está se devotando a Shiva, mas depois, quando ele atingir o ápice, o apogeu da sua vida espiritual, ele vai se fundir com Shiva, se tornar um com Shiva, né? Existem 18 linhas do Eita dentro dos Shaivas, né? Ou seja, 18 tipos de devotos de Shiva que entendem que eles e Shiva são totalmente distintos. E tem 10 linhas Beda-Beda, né? Onde o devoto entende que ele e Shiva são seres diferentes, mas que eles gozam das mesmas qualidades, ainda que em proporção diferente, né? Então, assim, a gente não vai explorar essas outras linhas de Bhakti nesse vídeo, mas é importante a gente entender que elas vão muito além, elas são muito mais profundas
do que a descrição resumida que a gente está dando agora nesse vídeo, né? Então não dá para a gente fazer assim um estereótipo do que é um Vaishnava, um estereótipo do que é um Shivaísta, e isso é um erro muito grande no nosso estudo, né, do Vedanta ou no nosso estudo das tradições védicas, tá bom? Outras duas linhas importantes dentro do movimento de Bhakti é a linha do Shaktismo, ou seja, é a adoração a Shakti, a potência que move esse mundo material, como sendo a divindade suprema, né, personificada na deusa Durga. E a outra linha é a linha Smarta. A linha Smarta é uma linha que mistura o Mimamsa, mistura o Yoga, mistura Advaita Vedanta e mistura teísmo, né? Então, para a linha do Smarta, não existe um Deus supremo. O que existem são 5 deuses supremos, que os 5 têm que ser adorados igualmente, né? E esses 5, na verdade, eles são representantes do Brahman. Então, os seguidores do Smarta Bhakti, eles são devotados ao Brahman, só que eles expressam sua devoção ao Brahman adorando 5 divindades, que são Surya, Ganesha, Durga, Shiva e Vishnu, tá bom? Então, esses são os 5 grandes movimentos de Bhakti. E agora a gente vai entrar na parte mais importante do nosso vídeo. Vamos falar Bhakti de acordo com Vedanta, né? Então, todo esse contexto foi para a gente poder chegar nesse ponto da gente discutir com alguma maturidade como que as tradições do Vedanta olhavam para a devoção. Então, antes da gente entrar no Vedanta Vaishnava, que como eu tinha falado é o que a gente vai focar, vamos falar um pouquinho sobre o que era Bhakti dentro do Advaita Vedanta, né? Então, como a gente já falou, o Advaita Vedanta é uma linha do Vedanta que entende que a verdade absoluta é Nirguna Brahman, é o Brahman sem qualidades, e que nós somos totalmente partes do Brahman, no sentido de que a gente vai se fundir com o Brahman e perder a nossa individualidade quando a gente alcançar a perfeição da vida espiritual. Mas a gente vai ver que, apesar do Advaita Vedanta seguir essa linha de Bhakti para o Nirguna Brahman, e isso é muito diferente da Bhakti que é cultivada pelos Vaishnavas, a gente vai ver que assim, a teologia de Bhakti também bebeu do Advaita Vedanta, né? Existiu no Advaita Vedanta uma produção teológica relacionada à devoção muito rica, muito fértil, muito fecunda, né? Que inclusive influenciou os Vaishnavas em alguns sentidos, né? Apesar dos Vaishnavas discordarem da soteriologia, ou seja, da meta, da proposição sobre o que acontece no estado liberado com as almas da linha do Advaita Vedanta, existem sim produções de Bhakti muito belas, né, dentro da tradição do Advaita Vedanta, que influenciaram os seguidores do Saguna Brahman, dos Vaishnavas, né? E a gente vai ver que mesmo Shankaracharya, o grande proponente da linha do Advaita Vedanta, né, não foi assim o primeiro, mas com certeza foi o primeiro a conseguir difundir a linha do Advaita Vedanta com muita força, com muita potência, em larga escala. Shankaracharya, ele compõe muitos poemas relacionados a Bhakti. Talvez o mais famoso desses seja o do Adashamanjarika Stotra, né? Essa palavra do Adashamanjarika Stotra, ela significa o poema que é um buquê de 12 versos flores. Então esse poema ele é como uma oferenda para Govinda, né? Para o deus Govinda. E a gente vai ver que o do Adashamanjarika Stotra assim, é uma composição muito bela nesse sentido de expressar Bhakti. Então a gente vê aí a tradição atribuindo a autoria desses poemas devocionais a Shankaracharya, e existem, né, muitos grandes proponentes da linha do Advaita Vedanta que residiram em Orissa, no estado indiano de Orissa, onde tem um grande templo de Jagannatha, e eles ajudaram bastante a estabelecer a adoração a Jagannatha, que é a forma de Krishna como Senhor do Universo, né? Isso é importante a gente entender sobre a linha de Advaita Vedanta, né? Apesar de os Vaishnavas não concordarem que a Bhakti expressa pela linha do Advaita Vedanta pode ser considerada Bhakti no sentido mais estrito, porque a palavra Bhakti para os Vaishnavas significa uma devoção que, como a gente já tinha falado, é uma devoção meta, né? Um Vaishnava, ele se devota a Vishnu, ele se devota a Krishna, ele se devota à expansão de Vishnu que ele cultiva, que ele cultua no seu coração, desejando servir essa divindade, né? Então o Vaishnava, ele adora Vishnu, e a recompensa que ele espera obter com isso é continuar adorando Vishnu por toda a eternidade. Enquanto, assim, um seguidor, né, do Advaita Vedanta, ele adora Vishnu, ele adora Krishna, ele adora Govinda, ele adora Jagannatha para alcançar pureza e poder se tornar um com o Brahman. E quando ele se tornar um com o Brahman, ele não vai mais adorar ninguém, porque
a adoração é algo necessário para aqueles que estão materialmente condicionados. É assim que os seguidores do Advaita Vedanta entendem, né? Então a devoção ali acaba sendo um meio, né? A devoção acaba sendo um meio. E os Vaishnavas entendem que você instrumentalizar a devoção, em última análise, significa instrumentalizar o próprio Deus, né? Tornar Deus algo que você usa, uma muleta que você usa para cumprir um objetivo particular, pessoal seu, mesmo que esse objetivo seja um objetivo devocional, né? Então os Vaishnavas rejeitam essa Bhakti no sentido mais estrito como sendo Bhakti de fato, mas mesmo assim os Vaishnavas eles se inspiraram esteticamente e teologicamente em alguns aspectos da Bhakti da linha do Advaita Vedanta, e isso é um ponto que é importante a gente entender para a gente entender o desenvolvimento histórico do Vedanta Vaishnava. Agora, indo ao ponto, indo ao Vedanta Vaishnava, a gente vai ver que tem 5 grandes linhas de Vedanta Vaishnava e que elas vão ver Bhakti de forma parecida, mas com suas particularidades, né? Então, a linha de Vishishtadvaita Vedanta, desenvolvida por Ramanujacharya, vai entender que Bhakti, devoção, ela alcança o seu auge quando ela é devotada, né? Quando ela é direcionada a Vishnu. Então, a linha de Vishishtadvaita, ela é Vishnu-cêntrica. Ela vê Vishnu como Deus Supremo. A gente vai ver que entre os Vaishnavas, tem aqueles que entendem que Vishnu é o Deus Supremo e Krishna é uma manifestação, é um avatar de Vishnu, e tem aquelas linhas que são Krishna-cêntricas, né? Elas veem Krishna como Deus Supremo e veem Vishnu como uma expansão de Krishna. A gente não vai falar nesse vídeo a diferença de uma teologia para outra, nem porque algumas linhas entendem que Vishnu é o Deus Supremo e outras entendem que Krishna é o Deus Supremo. Isso é algo para ser explorado em outro vídeo, né? Mas basta a gente entender agora que os Vaishnavas, eles normalmente vão ter essas duas orientações aí principais, né? Então, a linha de Vishishtadvaita de Ramanuja é uma linha Vishnu-cêntrica, vê Vishnu como Deus Supremo. E o que Ramanuja vai falar é que a gente precisa entender Vishnu, a gente precisa entender Deus de duas formas para que a gente alcance uma devoção madura, né? A gente precisa entender Deus como Antarvyap e como Bahuvyap, né? Então, como Antarvyap, Deus é aquele que é o protetor das almas, Deus é aquele que é o conselheiro das almas, Deus é aquele que acompanha as almas, cada alma, nas suas andanças pelo mundo material. Ele auxilia essas almas a evoluírem espiritualmente e alcançarem a culminação da vida espiritual, voltando, né, indo para o mundo espiritual para ficarem eternamente lá situados na bem-aventurança transcendental. Então, ele é Antarvyap, ele é aquele que acompanha cada uma das almas. Deus tem uma relação com cada uma das almas. E o outro papel que Deus cumpre é Bahuvyap. Bahuvyap significa que ele é o protetor do mundo, né? Então, o mundo todo, na verdade, repousa em Deus. Só Deus pode manter o mundo a salvo, só Deus pode manter o mundo funcionando, um mundo dinâmico, um mundo estável, né? Então, Ramanuja fala que a gente precisa entender a relação de Deus com as almas e a relação de Deus com o mundo material mesmo, né? Para a gente poder alcançar uma devoção madura, né? E aí ele vai falar que para que a gente alcance assim a devoção no estágio mais elevado possível, a gente tem que desenvolver algumas relações com Deus, né? E ele vai falar que essas relações são Sharira Shariri, ou seja, a gente entender que nós temos um corpo e que Deus é o morador do nosso corpo, né? Então a gente tem que entender que eu não posso usar meu corpo para fazer só aquilo que eu quero, né? Eu tenho que usar meu corpo para fazer o que Deus deseja que eu faça com o meu corpo, porque Deus é uma espécie de divindade, de deidade instalada no meu corpo, e o meu corpo é como se fosse um templo para Deus, né? Então nós temos um corpo, mas o verdadeiro morador, o verdadeiro proprietário do nosso corpo é Deus, né? Então temos que usar o corpo, nosso corpo a seu serviço. Outro tipo de relação que ele vai falar que nós temos que desenvolver é de prakara prakari. Entendemos que Deus é a substância infinita e nós somos um dos seus atributos, nós somos um atributo dessa substância infinita. Outra relação que ele fala que a gente precisa entender é a relação Shesha-Sheshi, que Deus é o proprietário de tudo que existe e nós somos uma das suas posses. Ele fala que a gente também precisa desenvolver a relação Ansha-Anshi, entender que Deus é o todo e nós somos uma das suas partes. A gente precisa desenvolver a relação Adaradeya e Sambandha, né? Entender que Deus
é aquele que recebe o suporte, recebe o apoio, recebe o serviço de tudo aquilo que existe. E nós somos um de seus servos, um de seus apoiadores. Deus tem infinitos servos, infinitos apoiadores. Ele é o único que é digno de ser servido por todos, ser apoiado por todos, né? Outra relação que ele fala que nós temos que desenvolver é a relação Niyamya e Niyanta, ou seja, entender que Deus é o controlador e nós somos controlados por ele, assim como tudo mais que existe. Outra relação importante é a gente entender a relação Raksha-Rakshaka, né? Entender que Deus é o Redentor, Deus tem um plano para redimir a toda a humanidade, a toda a existência, e nós somos redimidos por Deus, né? Então Ramanuja fala que quando a gente entende e aplica na nossa vida essas relações com Deus, a gente vai conseguir alcançar uma Bhakti que é madura, uma Bhakti que é pura. Então na escola do Dvaita Vedanta, desenvolvida por Madhvacharya, que é uma escola Krishna-cêntrica, a gente vai ver que Madhvacharya fala que para a gente alcançar Bhakti profunda, a gente precisa entender que a adoração a Deus ela é sempre exclusiva, ela deve ser praticada com exclusividade. Então ele fala que a primeira coisa que a gente precisa para limpar o nosso coração, preparar o nosso coração para se tornar um terreno fértil para Bhakti, é eliminar do nosso coração qualquer tipo de politeísmo, né? Inclusive Madhvacharya ele vai dar uma explicação, é muito singular, que até onde eu sei ele foi a única pessoa que deu, ou pelo menos o primeiro a dar essa explicação, né, dentro do Vedanta, que ele vai falar que em Satya Yuga, a primeira era, né, porque os Puranas falam que esse mundo, a cronologia desse mundo se desenvolve através de um ciclo de eras. São 4 eras que elas vão se alternando através de um ciclo, né, quando acaba a 4ª era, a gente retorna para a primeira era. Essas eras, elas são como uma espécie assim, de padrões de desenvolvimento histórico, né? Então a primeira era é a era mais pura, e a ideia é que com o passar das eras, a mentalidade geral das pessoas vai se degradando. Então Madhvacharya ele vai falar que na primeira era, a era de Satya, onde o mundo é mais puro, não existe adoração a nada além de Vishnu, adoração a ninguém além de Krishna, né? Ele fala que Krishna é o Senhor Supremo de forma clara na primeira era, mas quando a gente entra na segunda era, a era de Treta, marca da corrupção, né, uma espécie de degradação típica da era de Treta, é o desenvolvimento do politeísmo, adoração a vários deuses, né, e ele vai falar que isso é uma apostasia, isso é um desvio teológico muito grave. Então ele fala que a primeira coisa que um Bhakta precisa fazer é se redimir de qualquer tipo dessa apostasia politeísta, né? Inclusive, o que a gente vai ver ele explicando é que, na verdade, existem vários tipos de politeísmo. A gente pode adorar a um Deus único, mas ainda assim a gente pode ser politeísta, porque a gente pode fazer outras partes da nossa vida se tornarem deuses, se tornarem ídolos pra gente, né? A gente pode tornar o nosso trabalho uma espécie de ídolo. A gente pode devotar tanta energia, tanta devoção, tanto tempo para o nosso trabalho, que ali o trabalho está se tornando o centro da nossa existência, que era o espaço que deveria ser ocupado por Deus. A gente pode fazer a mesma coisa com algum hobby que a gente tenha, com alguma ideologia política, por aí vai, né? Então ele fala que a gente tem que se livrar desses ídolos. Deus tem que reinar soberano na nossa vida, né? Outra linha do Vedanta Vaishnava é a linha do Dvaita Dvaita, desenvolvida por Nimbarkacharya, também é uma linha Krishna-cêntrica, né? A adoração principalmente a Krishna, ver Krishna como Deus Supremo, e é uma linha que segue aquele tipo de Bhakti Beda-Beda, né? Onde o devoto ele entende que ele e Deus são iguais e diferentes ao mesmo tempo. Então, uma coisa que Nimbarkacharya ele vai falar é que a melhor forma da gente praticar Bhakti é seguir 5 itens na nossa vida, né? O primeiro é praticar Karma Yoga, cumprir os nossos deveres sociais, mas fazer isso com uma oferenda, uma espécie de sacrifício a Krishna. O segundo tipo de ato que nós devemos fazer é cultivar vidya, cultivar conhecimento transcendental que nos aproxime de Krishna. Terceira coisa que ele fala que a gente precisa fazer é upasana, meditar diariamente em Krishna. A quarta coisa seria prapati, nos rendermos a Krishna, ou seja, fazer da nossa vida um instrumento para que Krishna cumpra seus planos, seus objetivos para esse mundo. E por fim, o quinto item que ele fala é Guru Pasati. Guru Pasati significa que não basta apenas a gente ser um devoto de Krishna, a gente deve receber um tipo de treinamento espiritual de um outro devoto de Krishna ainda mais avançado. Então ele fala que se a gente segue esses 5 itens, a gente está se aproximando da perfeição de Bhakti. Outra linha do Vedanta Vaishnava é a linha do Shuddha Dvaita, que foi desenvolvido por Vallabhacharya, que já é bem mais recente do que essas outras linhas que a gente falou. E Vallabhacharya ele também vai desenvolver um tipo de Bhakti que é Krishna-cêntrica, focada em Krishna.
E Vallabhacharya ele vai falar que o mantra supremo para a gente se conectar a Krishna é um mantra Shri Krishna Sharanam Mama, ou seja, que Shri Krishna, o Senhor Krishna, é o meu único refúgio, só Ele é meu abrigo, só Ele pode me proteger. É uma referência, inclusive, ao verso 66 do capítulo 18 da Bhagavad Gita, onde Krishna fala, né, que eu sou o único refúgio, né, abandone os outros dharmas, apenas se renda a mim, apenas eu, né, vou poder te proteger totalmente do seu karma, né, não temas, se renda. Então esse mantra é uma referência, essa declaração que o próprio Krishna faz sobre si mesmo no final da Bhagavad Gita. E a linha de Vallabhacharya, ela vai enfatizar muito fortemente esse item que a gente viu lá na área da Bhakti Sutra, né, de que Bhakti ela é o fim, Bhakti não é o meio. Né? Todas as linhas do Vedanta Vaishnava vão concordar com esse ponto, vão enfatizar esse ponto, mas Vallabhacharya e todos os seguidores do Shuddha Dvaita, eles fizeram muita questão de ressaltar e super enfatizar esse ponto, né? De que Bhakti não se deve a nenhum fim, além de gerar mais Bhakti. Um devoto serve a Krishna para ter mais oportunidades de servir a Krishna no futuro. Então agora, para finalizar a nossa explicação sobre o que é Bhakti, dentro da tradição do Vedanta, e para finalizar nossa série de fundamentos do Vedanta, a gente vai falar agora sobre a tradição de Achintya Bheda Bheda. Né? Então a tradição de Achintya Bheda Bheda, ela foi desenvolvida por Chaitanya Mahaprabhu. Achintya Bheda Bheda significa inconcebivelmente igual e diferente, como a gente já falou, Bheda Bheda significa igual e diferente, e Chaitanya Mahaprabhu ele vai falar que essa diferença e igualdade simultânea da alma é algo inconcebível, que é proporcionado por Yoga Maya, a potência de Krishna, que faz com que as atividades transcendentais de Krishna possam de fato acontecer. Então ele vai falar que o fato de sermos iguais e diferentes de Deus é parte fundamental e indispensável dos passatempos, ou seja, das atividades transcendentais de Krishna. Inclusive, né, essa linha de Achintya Bheda Bheda, que foi assim propagada por Chaitanya Mahaprabhu e desenvolvida pelos seus seguidores, os Goswamis de Vrindavana, lá no século XVI, ela é uma linha Vaishnava que é Krishna-cêntrica, ela foca em Krishna. Mas ela vai além, ela não foca só em Krishna, ela foca em Radha Krishna. Radharani, é a potência de prazer, de felicidade que emana do próprio Krishna, né? Então, todo o prazer, toda a felicidade que o próprio Deus experimenta, toda a capacidade que se existe de dar prazer, felicidade para alguém, é Radharani, né? Radharani personifica esse poder, essa potência de felicidade. E o que Chaitanya Mahaprabhu vai explicar é que Radharani, que é a consorte eterna de Krishna, Radha e Krishna são um casal assim, de namorados por toda a eternidade, Radharani ela não é diferente do próprio Krishna. Então, os seguidores de Chaitanya Mahaprabhu, que são chamados de Gaudiya Vaishnavas, eles entendem que o Deus Supremo, na verdade, é um casal, é o casal divino, que é Radha Krishna. Né? Então, a linha de Chaitanya Mahaprabhu, ela vai falar que a essência de Bhakti é a gente fazer parte dos passatempos, das atividades eternas de Radha Krishna. Né? E Radha Krishna, eles assim, estão situados no mundo espiritual, em Vrindavana, na terra sagrada de Krishna, e lá existem muitas almas puras que estão se relacionando com eles em diferentes humores, ou seja, diferentes psicologias devocionais. Essas almas, elas estão nutrindo diferentes tipos de amor por Krishna. Né? Então, o que Rupa Goswami, um desses Goswamis, né, um dos discípulos principais de Chaitanya, então Rupa Goswami, que era o principal discípulo de Chaitanya, ele vai desenvolver uma teologia totalmente focada nesse ponto, das diversas particularidades que existem nas formas da gente amar e servir Radha Krishna. E aí ele vai usar para isso uma teoria estética indiana, que é a teoria da rasa. Né? A palavra rasa, ela significa doçura, o sabor, é uma palavra que inclusive aparece lá nas Upanishads. No Taittiriya Upanishad, verso 2.7.1, é dito que Rasa vai saha, ou seja, o Senhor, né, o próprio Deus é rasa, o próprio Deus é doçura, Deus é a fonte da doçura, Deus é a fonte do sabor. Né? Então, existe um teórico da dramaturgia indiana chamado Bharata Muni. Bharata Muni ele viveu no século II a.C. Então, ele formulou uma teoria dramatúrgica, uma teoria estética, artística,
que ele compilou num livro chamado Natya Shastra, né? Então, nesse livro, ele fala sobre as diferentes raças, as diferentes experiências que alguém tem quando desenvolve um tipo de sentimento, um tipo de afeto por outra pessoa. Então, para que serve esse tratado dele, Natya Shastra, né? Isso era usado muito como suporte para o desenvolvimento de peças dramatúrgicas, né? Você ia fazer uma peça de teatro e aí tem um personagem que ama o outro personagem em segredo, tem um personagem que é muito amigo do outro personagem, né? Então você ia lá e falava, ó, esse personagem ele tem esse tipo de raça, esse tipo de psicologia amorosa com outro personagem, por aí vai, né? E aí o que acontece? Existia um estudo muito bem desenvolvido por esse Bharata Muni sobre quais eram as diferentes características, qual era a linguagem corporal, né? Qual tipo de mudança na rotina cada um desses afetos causava numa pessoa que estava experimentando aquele afeto por outra pessoa, né? Então, quando você vê o seu amigo chegando perto, o que você faz, como você se expressa, qual tipo de linguagem você usa, qual tipo de emoção você sente quando você está perto do seu amigo, dos seus pais, quando você está perto da sua amada, do seu amado, quando você está longe do seu amado, como você pensa nele, como você se relaciona com ele, tudo isso era expresso por essa teoria da raça. E aí Rupa Goswami ele vira e fala, olha, esses mesmos tipos de sentimentos amorosos, essas mesmas raças, elas existem na nossa relação com Krishna, existem na nossa relação com Radha Krishna, né? Na verdade, segundo a filosofia da Bhagavad Gita, no capítulo 15, é dito que tudo que existe nesse mundo é uma versão deturpada do que existe no mundo espiritual. Então, se existem esses sentimentos amorosos, diferentes tipos, né, de emoções, de psicologias emotivas, de psicologias do afeto dentro desse mundo, na verdade, elas nada mais são do que uma versão invertida das mesmas psicologias originais que existem no mundo espiritual. E é isso que Rupa Goswami ele vai apresentar num tratado teológico dele, muito célebre, muito importante, e assim belíssimo, que é chamado Bhakti Rasamrita Sindhu, né? Nesse livro ele vai destrinchar todos os tipos de raça principais que a gente pode ter na nossa relação com Radha Krishna. E lá ele vai fazer uma distinção fundamental entre duas raças básicas que a gente pode ter com Deus, que é Aishwarya Rasa e Madhurya Rasa. Então, a Aishwarya Rasa é o sentimento de reverência, quando a gente percebe a majestade de Deus, quando a gente se sente diante de Deus, a gente vê que Deus ele é infinitamente superior a gente e, naturalmente, a gente se põe na nossa posição como servo de Deus, né? Então, ele vai falar que aqueles que cultivam uma relação com Vishnu, uma relação com Narayana, que são aspectos da divindade, que são carregados com esse senso de majestade, né? Segundo a teologia aí dos Goswamis, Vishnu é o aspecto de Deus que se relaciona com o mundo material, o mantenedor do mundo material. Narayana é o protetor, mantenedor do mundo espiritual. Então ele fala que quando a gente está diante de Narayana, Vishnu, algumas de suas expansões, a gente fica encantado, a gente fica abismado pela majestade, pelo poder, pela superexcelência de Deus, né? Então a gente tem esse tipo de raça, esse tipo de relacionamento, que é conhecido como Aishwarya. A gente serve Deus de forma reverente, lembrando de forma muito clara a distância, o abismo que existe entre nós e Deus, né? Mas ele vai falar que tem um outro tipo de relação que a gente pode ter com Deus, que é chamado Madhurya, né? Então Madhurya significa algo que é doce como mel. E ele vai falar que esse é um tipo de relação totalmente espontânea com Deus. Porque se tudo aquilo que existe tem sua fonte em Deus, então os relacionamentos íntimos, espontâneos, também tem que ter a sua origem no próprio Krishna, né? Então ele vai falar que quando alguém se devota a Krishna e alcança a perfeição da vida espiritual, essa alma vai viver a eternidade com Krishna, gozando de um tipo de relação que é totalmente íntima, totalmente espontânea, essa Madhurya, né? Então ele vai falar que para que a alma possa interagir com Krishna de forma descontraída, para isso Yoga Maya, essa potência mística de Krishna, vai atuar tanto sobre a alma quanto sobre Krishna, né? Então ele vai falar que o devoto de Krishna que está ali amando Krishna de forma íntima no mundo espiritual, ele esquece que Krishna é Deus. Ele sabe que ele ama Krishna mais do que qualquer coisa, que o que ele mais quer da vida dele é servir Krishna. Mas ele não entende que Krishna é Deus, e por isso ele consegue agir ali com total intimidade, proximidade, né, com Krishna, sem ficar espantado pela majestade, pelo poder de Krishna. E Krishna também esquece temporariamente da sua divindade, né? Esquece circunstancialmente da sua divindade, para que ele possa ali gozar dos relacionamentos íntimos, né, com essas almas. Então, o Rupa Goswami ele vai falar que as raças de Vrindavana, as Madhurya raças, essas raças íntimas, elas se dividem em 5 raças principais, né, que ele chama de Shanta, Dasya, Sakya, Vatsalya e Sringara.
né? Então, Shantarasa é a raça de neutralidade, é quando uma alma vai para o mundo espiritual e ela quer ser uma espécie de espectadora passiva das atividades de Deus, né? Então, Krishna está fazendo suas atividades lá e tem animaizinhos, tem vegetais no mundo espiritual. Então, todas essas aí, né, são almas que foram para lá em Shantarasa, cultivaram esse desejo de se relacionar a Krishna como espectadores das atividades dele, né? Krishna está fazendo uma brincadeira e tem um pássaro ali voando, olhando, encantado, admirado, né, extasiado completamente de observar as atividades de Krishna. Essa alminha ali que assumiu a forma de um pássaro está em Shantarasa, tá? Ali se deleitando nesse tipo de relação, nesse tipo de psicologia amorosa da neutralidade, né, da observação passiva das atividades de Krishna. Tem um outro tipo de raça que é conhecido como Dasya Rasa, que é a relação de servidão. Então essa relação de servidão é diferente daquela servidão que existe em Aishwarya, porque esses servos de Krishna, eles são ali pessoas que estão para ajudar Krishna nas suas atividades, né? Eles são ali servindo Krishna de forma ativa, mas ao mesmo tempo eles não ficam assim cientes da onipotência, onipresença de Krishna, né? Então, apesar deles serem servos de Krishna, eles não são sobrecarregados com esse sentimento de reverência, eles têm uma certa intimidade com Krishna, né? Um outro tipo de relação que existe em Vrindavana, nesse humor íntimo com Krishna, é Sakya, que é o humor de amizade. Então, Krishna tem seus amigos, os vaqueirinhos, que eles se veem de igual para igual, né? A base da amizade é a igualdade. Então, os amigos de Krishna, eles, por exemplo, jogam jogos com Krishna e muitas vezes eles ganham de Krishna nesses jogos. Muitas vezes o desempenho deles é superior a Krishna. Não é que Krishna deixa eles ganhar. Não, eles jogam de igual para igual com Krishna e ganham de Krishna nos jogos. E tudo isso é por causa dessa Yoga Maya, dessa potência mística de Krishna que permite que os passatempos aconteçam. Então, Krishna, às vezes, ele não é o melhor em uma determinada tarefa, mesmo ele sendo Deus Supremo, né? Alguns amigos dele são superiores a ele. E aí a gente vê que quando eles ganham de Krishna, eles vão lá e zombam de Krishna, fazem aqueles tipos de piada, né, que amigos fazem entre si. Um outro tipo de relação é a relação de Vatsalya. Vatsalya significa paternidade, maternidade. Então tem almas no mundo espiritual que elas, porque cultivaram esse desejo de ter esse tipo de relação com Krishna, elas vão ali serem educadoras, protetoras, provedoras de Krishna, né? No mundo ocidental a gente está muito acostumado a pensar na ideia de Deus como pai. Então aqui essa ideia meio que subverte essa teologia que nós temos de nossa cabeça. Não, além de eu poder ser filho de Deus seu pai, que é uma relação totalmente possível, eu também posso ser o pai ou a mãe de Krishna, né? Eu posso educar ele, brigar com ele quando ele fizer uma coisa errada, posso ensinar algo para ele, né? E por fim, tem o último tipo de relação que a gente pode cultivar com Krishna, que é Sringara, relação de amor conjugal. Então tem as gopis, que são as amantes, as namoradas eternas de Krishna, né? Então elas têm esse amor totalmente íntimo, né? O amor mais íntimo de todos, que é Sringara, o amor ali conjugal. Então, essas são as 5 raças básicas e, obviamente, a gente só poderia ter esse tipo de relação com Krishna se a gente, né, não tivesse a percepção direta da divindade dele. E o próprio Krishna, ele, como a gente já falou, ele se deixa anestesiar da sua divindade, ele deixa se abstrair da sua divindade para gozar essas relações, né? Porque, por exemplo, como que ele vai jogar um jogo se ele já sabe o final do jogo? Se ele é onisciente, ele sabe já o final do jogo. Aí ele perde toda a graça do jogo, né? Perde a expectativa, a emoção de saber se vai ganhar ou não a partida, né? Ou então, quando, por exemplo, uma das amantes dele vai fazer uma surpresa para ele, se ele já soubesse a surpresa, se ele pudesse antecipar isso, qual graça teria na surpresa, né? Ou então, quando um pai, uma mãe de Krishna ensina algo para ele, como ele poderia aprender se ele já soubesse tudo, né? Então, a essência da devoção na linha de Chaitanya Mahaprabhu, e inclusive é importante a gente falar isso aqui, os Gaudiya Vaishnavas, seguidores de Chaitanya Mahaprabhu, entendem que o próprio Chaitanya, ele na verdade é um avatar combinado de Radha Krishna, né? Então Chaitanya, para os seguidores de Chaitanya, ele não é só um santo, um grande teólogo, ele é a própria combinação de Radha Krishna, uma coisa muito mística, né? A gente tem aqui no canal vários vídeos explicando quem Chaitanya é, né, segundo a tradição de Chaitanya, mas assim, o ponto importante aqui, pra gente fechar, é que Chaitanya, ele vai pregar que essa é a essência de Bhakti, desenvolver essa relação, né, totalmente íntima com Krishna. Inclusive, dentro da teologia, né, a gente tem aquilo que é chamado de ortodoxia, né, que é até uma palavra que assume uma conotação pejorativa no mundo contemporâneo. Normalmente, quando a gente fala que alguém é ortodoxo, a gente está querendo dizer que a pessoa é fundamentalista, mas não é isso que a palavra significa originalmente, não é isso que ela significa dentro do domínio da teologia, né? Teologicamente, dizer que alguém é ortodoxo significa dizer que alguém alcançou uma compreensão correta de um determinado assunto, né? Então, assim, a gente, seguidores de Chaitanya, nesse canal,
nós somos seguidores de Chaitanya Mahaprabhu, seguimos essa linha do Vedanta Vaishnava, né? Achintya Beda Beda. Então, nós, seguidores de Chaitanya, entendemos que a ortodoxia do Vedanta, né? A palavra Vedanta significa conclusão do conhecimento. Então, toda a conclusão do conhecimento do Vedanta, entender todos esses temas filosófica e teologicamente, isso conduz a uma ortopraxia. O que significa ortopraxia? Significa que alguém age de forma correta, age de forma coerente na sua vida, né? Então, a gente entende que toda essa teologia é para purificar a gente, é para ressignificar a nossa visão de mundo, para que a gente possa agir de forma correta, de forma pura no nosso dia a dia. E a partir disso, a partir dessa ortopraxia, o que ela desenvolve? Ela desenvolve uma ortopatia, né, que é um outro termo aí da teologia. Ortopatia significa os sentimentos corretos, né? Então, para um seguidor de Chaitanya, qual é o sentimento correto que um bhakta, um devoto, deve ter? É o sentimento de amor abnegado por Deus, por Radha Krishna e, consequentemente, por todas as outras almas que são parte de Radha Krishna, né? Então, a gente entende que a combinação do desenvolvimento desse sentimento amoroso, a combinação de todo o processo da ortopatia, é a gente desenvolver esse tipo de amor totalmente dedicado, sublime, doce, ingênuo, né? Assim, por Radha Krishna, que são esses humores aí de Madhurya Rasa, esse humor de Vrindavana, né? Então, toda essa teologia do Vedanta que a gente falou ao longo de toda essa série, pra gente, culmina nesse ponto, né? E para que a gente possa desenvolver tudo isso, essa ortodoxia, essa ortopraxia e, por fim, essa ortopatia, esse sentimento correto, a gente medita no mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, que nada mais é do que uma invocação a Radha Krishna e ao serviço devocional, à essência de Bhakti, o coração de Bhakti, né, que é servir ao casal divino. Isso é o que a gente pede quando a gente medita nesse mantra, esse é o objeto da nossa meditação. Tá bom? E pra gente, toda a conclusão do Vedanta, todo o Vedanta serve para auxiliar a gente na meditação nesse mantra e depois na vivência dessa relação amorosa com Radha Krishna. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por acompanharem a gente nessa jornada pelos fundamentos do Vedanta. Esse é o fim dessa série, esse é o último episódio dessa série. Se vocês quiserem uma segunda temporada mais pra frente, no próximo ano, comentem aí no vídeo que gostariam de uma segunda temporada. Então a gente mais uma vez agradece muito a presença de vocês ao longo desses vídeos. Para aqueles que ainda não estão inscritos no canal, convido vocês a se inscreverem para receberem a notificação dos nossos próximos vídeos. Então a nossa próxima série de vídeos aqui no Clube do Dharma vai ser uma série de vídeos sobre como praticar a essência do yoga que é explicada em cada um dos capítulos da Bhagavad Gita. Então a gente se vê na próxima série de vídeos. Hare Krishna!